quando vier o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Queridos irmãos no sacramento da ordem, Padre Tiago, Padre Lucas, queridos crismandos, catequistas, padrinhos, irmãos e irmãs aqui presentes nesta celebração. Temos muitos motivos para louvar e bendizer ao Senhor. Celebramos o 6º domingo da Páscoa. Estamos desde o domingo de Páscoa até o domingo de Pentecostes. Nós estamos celebrando estes 50 dias de alegria, celebrando o mistério da ressurreição do Senhor. Estamos também no último domingo do mês de maio, mês dedicado à Virgem Maria. Por isso pedimos a sua intercessão para que, a exemplo dela, que soube guardar no coração a palavra de Deus, nós também possamos guardar no coração os ensinamentos de Jesus. E como falei no início, hoje também é um dia de festa para a nossa arquidiocese, porque celebramos os 50 anos de ordenação episcopal de Dom Alano. Hoje, às 18 horas, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora do Laranjal, nós vamos fazer uma grande celebração. Quem tiver a oportunidade poderá também participar nesta celebração às 18 horas na paróquia do Laranjal, agradecendo a Deus, juntamente com Dom Alano, pelo dom do episcopado, há 50 anos recebido em Belém do Pará e hoje colocado também a serviço da nossa arquidiocese. Por isso, quem não tiver a oportunidade de ir, a missa será transmitida pela Rede Vida e poderão também acompanhar pela televisão. E a palavra de Deus da nossa celebração, dentro desse tempo da Páscoa, que a Igreja pede que, se possível, os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia, estes 3 sacramentos, que eles sejam celebrados no tempo da Páscoa, para mostrar que todo aquele que recebe estes sacramentos está sendo mergulhado no mistério pascal de Jesus, mistério de morte e de ressurreição, mistério de vida nova, de vida eterna, que Jesus nos conquistou na cruz. E hoje o texto do Evangelho começa falando para nós no discurso de despedida de Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Vejam que bonito, Jesus dizendo, se nós guardamos a sua palavra, um guardar não apenas na cabeça, não apenas sabendo que professar que Jesus é o Filho de Deus e o nosso Salvador, mas o guardar no coração, que também traz consequências para a nossa vida em viver de acordo com o Evangelho, como Maria guardava e meditava no coração as palavras do Senhor. Por isso, nós somos chamados a guardar esta palavra e ganhamos um presente. Todo aquele que guarda a minha palavra é amado pelo Pai e nós viremos a ele, nele faremos nossa morada. Deus quer habitar em nossos corações à medida que nós guardamos a palavra de Jesus. E ele vai dizer, essa palavra não é minha, é do Pai que me enviou, revelando que ele é o rosto misericordioso de Deus. A sua palavra é a palavra de Deus Pai para toda a humanidade. E ele ainda vai dizer, quando vier o defensor, o Espírito Santo, muitas traduções falam, quando vier o advogado ou o paráclito, e talvez hoje nós também possamos dizer, quando vier o cuidador ou o enfermeiro, que essa também é uma das tarefas do Espírito Santo, aquele que cuida de nós, que nos defende dos perigos e que aponta o caminho de Jesus.
para que em meio a tantas falsas propostas do mundo, nós possamos estar firmes no caminho de Jesus, vencendo as tentações, vencendo as dificuldades e com a graça do Espírito permanecendo firmes na fé e no amor a Jesus Cristo. O Espírito Santo, uma das imagens que nós temos é a imagem do vento que a Bíblia apresenta, o sopro de Deus, mostrando que o vento nós não vemos, mas nós sentimos. Assim também o Espírito Santo quer ser esse sopro de Deus nos conduzindo no caminho de Jesus. A outra imagem é as línguas de fogo. O fogo que aquece, que transforma, que ilumina, que purifica. Assim também o Espírito Santo vem como esse fogo, que quer purificar e transformar o seu coração para ele ser mais parecido com o coração de Jesus. E a outra imagem, já no Antigo Testamento, o óleo. Quando os reis e os sacerdotes iam assumir a missão de conduzir o povo, eles eram ungidos com óleo, mostrando que recebiam essa graça de Deus, essa força do alto para cumprirem a missão. E é através também da unção com o óleo do crisma, vocês que serão crismados vão receber a graça e o dom do Espírito Santo, o dom do alto, para viverem segundo o Evangelho, testemunhando o amor de Jesus. E além disso, Jesus vai dizer: dou-vos a paz. A minha paz é diferente da paz do mundo, porque a paz que Jesus traz não é apenas uma ausência de guerra, de conflitos, mas a paz que Jesus oferece é a paz como presença do amor. Um amor que é capaz de reconciliar, de perdoar, de servir, de recomeçar sempre, confiando na graça do Senhor. E tudo isso Jesus fala, que Ele está dizendo para que eles também, quando todas as coisas acontecerem, quando Ele partir para a casa do Pai, eles não desanimem, permaneçam firmes, porque Ele está preparando o coração de cada um. E essa firmeza nós vamos encontrar em Paulo e Barnabé, no texto da primeira leitura. Paulo e Barnabé evangelizaram a comunidade, a sinagoga, a comunidade de Antioquia, e vieram muitos que não eram do povo de Jesus, chamados pagãos, muitos converteram-se para Jesus. E chegaram de Jerusalém algumas pessoas, alguns judeus, dizendo: olha, para vocês seguirem de fato a Jesus, vocês têm que cumprir todos os ritos da lei de Moisés, inclusive o rito da circuncisão. E por isso, para que não houvesse divisão, mas para que acontecesse a paz e a comunhão, Paulo e Barnabé vão até Jerusalém. E lá se encontram com os apóstolos, com os anciãos. Pedro também vai dar o testemunho de que ele viu que os pagãos receberam o dom do Espírito Santo, acolhendo na fé a mensagem de Jesus. E por isso, Tiago também vai falar, e eles escrevem uma carta, vejam que bonito, uma carta, e enviam Judas, chamado Barsabas, e Silas, para que eles levem essa carta, mostrando que agora vieram Paulo e Barnabé de Antioquia, agora Judas, chamado Barsabas, e Silas vão até Antioquia, levando a carta, e nesta carta eles vêm mostrar a alegria daqueles que acolheram Jesus Cristo, mesmo não sendo judeus, sendo pagãos, e dizendo: o Espírito Santo em nós. Vejam que bonito, a comunidade em clima de oração, na abertura à graça do Espírito, eles disseram: o Espírito Santo e nós decidimos não colocar nenhum fardo, nenhum peso a mais sobre vocês, mas que vocês não comam das carnes sacrificadas aos ídolos, não vivam com uniões ilegítimas, não deem escândalo. Isso é o importante para dar esse testemunho do amor a Jesus.
então viveram esta comunhão plena, mostrando a importância do diálogo, do respeito, para que também a comunhão aconteça, a paz se realize. E o texto da segunda leitura do livro do Apocalipse, escrito em tempos de perseguição, com muitos símbolos, vem mostrar de um modo muito bonito a Jerusalém do céu, revelando que, diante da perseguição, que os cristãos não desanimassem, porque existe o caminho para nós chegarmos a Jerusalém do céu. E vai descrevendo esta Jerusalém toda cercada de muros, mas que esses muros têm 3 portas de cada lado, são 12 portas para cada lado, leste, oeste, norte e sul, mostrando que a Jerusalém do céu acolhe povos de todas as nações, de todos os lados, de todas as regiões. E lá não existe mais o templo, porque o templo é Deus e o Cordeiro. Também não precisa mais da luz do sol ou da lua, porque a luz é a glória de Deus, revelando então esta comunhão, esta alegria de estar na presença do Senhor. Que acolhendo o dom do Espírito Santo, vocês que serão crismados, e que toda a nossa comunidade, nesse espírito de alegria, no desejo de também um dia participar da Jerusalém do céu, possamos guardar a palavra do Senhor e nos deixar conduzir pelo Espírito, que é Espírito de vida, que é Espírito de reconciliação, que é Espírito de paz. E que Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, aqui invocada com o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também interceda junto a Jesus por todos nós, para que vivamos na fidelidade ao seu Evangelho.